Boa noite, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs da fé. Iniciamos hoje nosso último dia de preparação para a solenidade de nosso Pai São Bento e amanhã iniciamos o Tríduo para a nossa solenidade. Vamos chamar nosso convidado de hoje. Irmão Paulo, acho que você vai precisar entrar pelo celular mesmo, porque por aqui eu não consigo te chamar. Ele não me dá a opção, então vai ser melhor você entrar pelo seu celular. Boa noite a todos que vão chegando. Daqui a pouco vamos iniciar nossa conversa hoje com o irmão Paulo, que é o oblato da Abadia de Santa Maria, aqui em São Paulo. Boa noite, irmão Paulo. Buenas. E aí, tá me vendo bem? Agora deu. Deixa eu arrumar aqui, porque preciso arrumar esse celular. Eu não estou acostumado em fazer as coisas pelo celular. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom assim? Tá ótimo. Me ouve bem? Sim. Não precisa de fone de ouvido, não. Eu coloco o meu porque quando eu fico sem, ele fica meio ruim, mas o seu tá ótimo. Eu tô conseguindo Então, escutar. beleza. A imagem tá boa. Tô Tá ótimo. arrumadinho, tomei banho, tô arrumadinho. Então, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs que estão chegando aqui à nossa live. Nosso irmão Bento, o Blato aqui da Abadia de São Geraldo, o Maílson aqui da Abadia de São Geraldo, o Renato, a Elisa, nossa irmã Lídia, aqui da Oblata também aqui da Abadia, Eugênio, Carla, sejam todos bem-vindos, a Cíntia, para essa nossa última noite de preparação para São Bento, e amanhã iniciamos aí o Tríduo até domingo. Agradeço o seu sim, irmão Paulo, em estar aqui conosco, aqui junto com os oblatos da Abadia de São Geraldo, para falar um pouquinho aí sobre os oblatos. Foi um grande prazer ter recebido teu convite. Você sabe muito bem que eu sou irmão de coração aí dos oblatos da Abadia de São Geraldo. Tenho por vocês uma grande estima. Não é de hoje, não. E nós também por você. Né? Inclusive, o nosso saudoso irmão Henrique, né? Ele sempre falava muito bem dos oblatos aí de Santa Maria, inclusive você e dos nossos oblatos aí do Brasil, né? Então, nós, mesmo a gente sendo aqui da congregação húngara, né? Nós fomos abraçados e adotados aí por vocês. Ah, vocês estão sempre presentes, né? Nos encontros nacionais, se fazem presente, né? É uma comunidade muito ativa, né? Exemplo para todo oblato que queira seguir esse caminho de São Bento aí. Então vamos lá, vamos iniciar esse nosso encontro hoje. Então, irmão Paulo, vou pedir para você invocar aí o Espírito Santo para esse nosso encontro. Ok. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hino a São Bento. Salve o nosso santo padroeiro, ó São Bento, servo do Senhor. Na oração e no trabalho, és patriarca, mestre do amor. Amante do silêncio e da oração, nada preferindo ao Deus de amor, para alcançar a perfeição, plantaste em teu ser grande valor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Fizeste da oração e do trabalho orvalho fecundo e criador, que fez germinar nos corações e florescer na terra novo ardor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. A cruz sagrada foi a tua luz, sinal que sempre te iluminou. São Bento, livrai-nos de todo mal, vem proteger-nos com o teu amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Contigo, indo às fontes do mistério, só encontramos Cristo Redentor. Morte, ressurreição e vida, na liturgia a oblação de amor. Orar, trabalhar, agir, contemplar. Nosso povo unido te elege, e nossa paróquia protetor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós, em nome do Senhor. Ó São Bento, nosso padroeiro, rogai por nós, em nome do Senhor. Então, sejam todos bem-vindos. Agora, hoje, nosso tema é falar um pouquinho sobre o seroblato, né? Sobre a oblação. Hoje, nosso convidado é o irmão Paulo Pedro, oblato da Abadia de Santa Maria, em São Paulo. E, atualmente, ele é o coordenador nacional dos oblatos do Brasil. Então, irmão Paulo, a palavra é sua. Que bom estar aqui. É uma grande alegria, né? Poder. Eu vou dizer uma coisa para você. Respeitando os meus antecessores, né? Quem foram eles? A irmã Aparecida, o irmão Gregório Maurício, irmão Bento, o Ebert. Quem mais? Irmã José Maria e a irmã escolástica Angélica. Não desconsiderando eles, nenhum deles sobrou a melhor parte para nós, meu querido. É falar, né, o que é ser um oblato beneditino, quem é essa pessoa do oblato. Antes de dar uma definição, eu acho que entre eu e você, e acho que todos que estão aqui presentes, nós não vamos colocar nada de muito teológico, mas vamos partilhar experiências de amor, né, do ser oblato. Porque cada um teve aí, esse chamado a ser oblato, teve um momento que tocou seu coração e falou, peraí, tem alguma coisa aí nesses beneditinos que, né, me chama a atenção. Eu nunca, por exemplo, Pedro, nunca pensei em ser oblato, né? Fui conhecer o que era ser oblato através de um amigo que era catequista comigo na paróquia de muitos anos. Conheci primeiro a Léxio Divina. Essa Léxio me levou a uma revolução no meu coração, me acendeu fogo na alma. E nisso fui visitar lá Trapa, mosteiro trapista, e lá chegando, fiquei sabendo da existência desses oblatos beneditinos. Primeiro que a Trapa, para quem já foi ou tiver oportunidade, vai em Campo do Tenente, no Paraná, conhecer a vida do trapista, que é muito singela, bonita, é uma experiência. E lá eu conheci, voltando para São Paulo, fui até a Abadia de Santa Maria, acompanhando catequizando, um menino, que ia ser batizado por uma das monjas.
E lá reencontrei uma monja amiga minha, já quando ela era civil, já era minha amiga. E eu falei, olha, que tem ouvido falar um tal de oblato. Aí ela perguntou para mim, por quê? Você quer ser oblato? Essa palavra para mim foi muito importante, dei um passo, né? Mas, eu vi uma palestra de um irmão monge lá do Rio de Janeiro, que ele é o coordenador dos oblatos lá no Rio, eu acho que é Dom Paulo o nome dele. Se vocês tiverem depois oportunidade, vejam essa palestra, tem uns 40 minutos, que ele deu na faculdade lá do ser oblato, lá do que é a pessoa do oblato. E ele me chamou a atenção porque, naquele momento, que ele falou assim, porque alguma coisa tem que completar a tua vida. Alguma coisa, a nossa vida, só por viver, ela fica... O Maurício um dia me falou algo parecido. A vida, só por ela, fica meio sem sentido. Você vai ao encontro de algo a mais. Então, o verdadeiro cristão, aquele que fica atento às coisas do alto, né? Ele vai querer sentir o perfume de uma coisa a mais. E para nós, oblatos, essa coisa a mais foi a nossa comunidade monástica que nos acolheu, né? Que nos direcionou, que nos fez ler boas leituras, né? E que, de certa forma, transformou ou vem transformando diariamente as nossas vidas. É aquela vontade, aquele calor, aquela força que brota daqueles mosteiros e que inculca em nossa mente e vai até o nosso coração, transformando as nossas vidas. Então, uma pessoa comum, o que leva uma pessoa a se enfileirar com os monges, orando todo dia, né? Orando, contemplando, né? O que leva uma pessoa, nesse mundo tão confuso, a se fazer a parte, fazer o caminho desse homem maravilhoso, São Bento, lá do século V, né? Ele é do século V, morreu em 1530, eu acho que ele é do século V. O que leva, né? Então vamos voltar um pouquinho. A Angélica quis bater minha carteira ontem, mas eu vou retornar um pouquinho para a gente se situar melhor e trazer aqui para o contemporâneo. É bem verdade que os oblatos lá, no tempo de São Bento, era uma época difícil, né? Os romanos estavam, a Roma estava em decadência, era um mundo confuso, faltava alimentação, eram uns dias terríveis. E São Bento foi um homem de Deus que segurou a fé, fundando os mosteiros lá. Ele meio que trouxe isso para dentro dos mosteiros e guardou essa fé para nós. E os monges copistas, a gente sabe de tudo isso porque aqueles monges que copiavam guardaram esses documentos e chegaram até nós. Também é sabido que a grande oportunidade de alguns jovens naquela época era entrar no monastério, era ser um oferecido. Então, os pais das crianças ofereciam essas crianças aos cuidados do mosteiro. Muito bem. Isso tanto ricos como pobres, eles eram oferecidos. Na verdade, era meio que imposto, né? O pai e a mãe que tinham que valer a vontade deles naquele tempo. Isso só acabou por volta do século XI, que agora a pessoa não era obrigada a seguir as ordens do pai, entrava pela vontade em si. Mas saíram grandes, né? Plácido do Mal, um dos primeiros oblatos lá, né? Ficaram sempre ao lado de São Bento. Então assim começa a nossa caminhada. E São Bento é um homem, ele foi, e sempre será um homem atual. A regra ela vai se moldando. E os oblatos também vão caminhando com a regra de São Bento, do nosso pai São Bento. Hoje em dia, a despeito de qualquer coisa, o oblato ele sente um chamado. O cristão, o verdadeiro batizado, ele se sente atraído para completar a sua obrigação. Porque batizado não é para ficar de braço cruzado. Batizado tem que ir à luta, né? Como um cristão forte. Eu
nessa minha caminhada, muito tempo atrás, quando jovenzinho, assim, na idade do André, que eu era menino, lá atrás, um dia eu ousei, não sabia que eu estava pedindo, viu? Eu não sabia. Falei para Deus assim, ó, me dá tudo que o senhor puder, o senhor me dá. O que o senhor mandar, eu vou. Eu não sabia que eu estava... Eu não sabia, realmente, eu não sabia que eu estava pedindo. E Deus deu. Né? Uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Eu sou um especialista em catequese aqui na minha região episcopal, tenho trabalhos, né? E essa catequese, ela me levou, foi me conduzindo, não tá vendo? A gente não sabe, ele vai me conduzindo a ser um oblato, a fazer a minha oblação. Mas eu queria dizer para vocês, meus amados, e aí vocês vão refletir, cada um de vocês que estão nos ouvindo aí, que a oração, aquilo que São Bento prega, né? A regra de São Bento é o Cristo, né? Quem abre as páginas e lê, vê que é o Cristo que está falando ali, né? Eu não vou falar da regra em si, tá? Eu vou falar da experiência de oblato. Essa experiência de oração, né? Essa leitura orante da Bíblia, que eu aprendi lá nos anos de 2006, 2005, ela me encheu, eu fiquei inundado de alegria. Foi uma compulsão muito grande que eu tive por conta desta verdadeira experiência da leitura orante, da Lexio Divina. Então, se eu pudesse dizer para os meus irmãos qual é o caminho que a gente deve seguir para ser um bom oblato, é fazer o que os monges fazem, é orar. Eu falo, mas monge só fica lá no mosteiro orando? Parece simples, mas não é. É uma briga constante, né? Dom Bernardo Bonovitz, lá da Trapa, dizia que quando uma pessoa entra no mosteiro, está o diabo sentado lá à porta para tentar. Porque os que é do mundo, ele já é do inimigo. Mas quem está lá dentro, ele fica tentando. Então, o ser oblato, o ser extensão, o braço do mosteiro fora do mosteiro, é essa oração contínua, sem cessar. E isso é um grande milagre que São Bento fez de séculos em séculos e chegou até hoje. Creiam, meus irmãos, minhas irmãs, essas orações incessantes, 24 horas por dia, elas estão segurando o nosso mundo. Porque, infelizmente, e eu não sou um homem pessimista, tampouco quero aqui pregar moral para ninguém, mas o nosso mundo é um mundo muito confuso. Eu tenho pena das crianças que vêm aí atrás. Tenho certeza que Deus vai sempre ajustar a vida da gente e a gente vai contornando essas dificuldades. Eu, como catequista, fico muito preocupado, né? Vendo esses jovens catequistas, essas pessoas que se aventuram. Aliás, todo oblato devia ser um grande catequista. Né? Catequista da palavra. Né? Baixar os olhos na leitura e se apaixonar diariamente, descobrir o que Deus quer a cada momento, a cada segundo. Esse é o oblato. Esse é o verdadeiro oblato. Se a gente for pegar aqui, ó, talvez muitos não tenham, depois a gente pode até fazer uma nova edição, que foi distribuído aí para muitos, mas muitos talvez não tenham esse Estatuto dos Oblatos, que foram das gráficas, se não me engano, lá do Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro, foi lá da Subieco, né, do Rio, né, se não me engano, acho que foi de lá. Lumen. Acho que foi lá, que foi editado esse. Mas a gente pode falar com o Dom Felipe, o abade do Rio de Janeiro, que estará no ENOB, né? Se for o caso, a gente manda fazer mais alguns números para entregar para os irmãos lá. Aliás, eu já andei conversando com ele sobre isso. Então aqui, logo de cara, no primeiro capítulo, vai falar assim da pessoa do oblato. O que é o oblato? Né? O oblato secular, me permitam dar essa pequena leitura. O oblato secular é o fiel, leigo, consagrado ou sacerdote, que, chamado por Deus, em conformidade com seu estado de vida, solteiro, casado, viúvo, associa-se a uma comunidade monástica beneditina, a fim de viver coerentemente a sua consagração batismal. Foi aquilo que eu falei. Viver o batismo, é para trabalhar. Nós somos batizados para ser profeta, rei, discípulo, profeta e rei, né?
Mas eu diria, antes de mais nada, testemunhas, verdadeiras testemunhas. Para viver coerentemente a consagração batismal em comunhão com a igreja, no espírito da regra de São Bento. Então, esse pequeno trecho fala claramente que é o oblato, né? Então, é aquela pessoa que está lá buscando algo mais. Porque as pessoas, hoje, e eu posso falar com propriedade, têm muita carência. Muita. E quando elas encontram uma comunidade de irmãos oblatos que a abraça, que imprime nela um caminho diferente, essa pessoa muda. Aconteceu comigo, certamente, André, você depois vai poder até falar, deve ter acontecido também com você, né? Eu vendo meus irmãos oblatos, os mais novos, os mais velhos, aquilo me irradiava alegria, é um carisma, é um bem-querer, né? E cada dia a gente descobre um pouquinho mais de São Bento para nós, na nossa vida. Aí eu até falei para você, né, que eu tenho esse livro aqui, não sei se dá para indicar para os nossos irmãos, depois se você pudesse indicar aí para... Isto. É isso aí mesmo. Você é um menino bom, viu? Você é um meninão bom. A Heleninha falou muito bem de você para mim. Um abraço para a Heleninha, se ela estiver nos ouvindo, que eu adoro aquela mulher. Ela não consegue, ela não conseguiu entrar ao vivo, mas ela está assistindo a gravação. Aquela mulher é um espetáculo, viu? Muito caridosa também. Essa dona Ivone Leite de Faria, irmã Joana Evangelista, já está no céu, vivendo a Páscoa junto com Jesus, né? Doutora, né? Tem gente que é doutor, não é doutor porque é doutor de faculdade, é doutor porque a vida os tornou doutor. Essa mulher é doutora em todos os sentidos. Ela, logo no início do livro, ela vai dar uma pista muito bacana para a gente. Me permita fazer a leitura. Ela diz assim: podemos definir ainda a espiritualidade beneditina, estamos falando de espiritualidade, considerando os elementos evangélicos mais inculcados por São Bento, vividos no cotidiano. Então não é uma coisa do outro mundo, é para viver aqui, agora, né? Como fala a irmã Mary Christine, nós temos uma irmã que veio de Israel, mas ela é francesa, uma grande professora. Ela fala que a gente tem que viver o céu já aqui na Terra, né? Acho que nós oblatos estamos pelo menos no caminho, né? Espero. Esses elementos são, e aí a dica da nossa irmã que está no céu. Louvado seja a vida dela, né? E que ela esteja intercedendo por nós lá no céu, porque o céu é o lugar dos santos. E São Paulo chamava os cristãos de santos. Portanto, André, você é santo de Deus. Pode ter pecado, mas não quer dizer nada. Você é o santo de Deus. Quando está fazendo essas lives maravilhosas, levando para os irmãos, você é um santo de Deus. Estamos no caminho, tentando Estamos subir. no caminho. Estamos no caminho. Verdade. É isso aí. Esses elementos são, e aí vocês possam depois comprar esse livro, talvez o André possa disponibilizar. Humildade. Então, humildade é o centro da regra, né? Humildade, silêncio. Lembra do profeta na boca da caverna? Veio a tempestade, Deus não estava lá. O vento tempestuoso, Deus não estava lá. Veio uma brisa suave, ele se cobre, porque Deus estava presente. É no silêncio que a gente fala com Deus. Não é muito falar, é ouvindo mais a gente vai encontrar Deus. É o silêncio. A obediência. Não é obediência qualquer, é uma obediência por amor. Eu obedeço porque eu amo. E é uma obediência que me dá alegria. Não me escraviza. É uma obediência linda. É o que São Bento prega. A regra de São Bento, ele fala que a regra dele é uma mínima regra. Ele diz isso. Porque ele dava direito às pessoas comerem, dormirem, trabalharem. Olha a Angélica roubando ontem roubando a minha. Então dá direito de dormir, acordar, trabalhar, rezar. Então São Bento era generoso na regra. Oração, de modo particular, liturgia das horas e Alexio Divina.
Vou parar por aqui. Então, esses pontos que ela deixam aqui são imprescindíveis na nossa vida. Imprescindíveis. Humildade. Nós devemos e podemos ter o direito de ser instruídos, podemos ter os direitos de receber do mosteiro todo o apoio e instrução, mas cabe aqui, cada vez mais, a humildade. Eu vendo as minhas monjas lá, lá em Santa Maria, elas são muito caridosas, gostam muito de mim. Eu nem mereço isso. Sinceramente, foi aquilo que eu pedi para Deus lá atrás. Eu não mereço. Mas Deus me deu. Elas me amam profundamente. Eu aprendo com elas. E eu vejo nelas aquela humildade, aquela coisinha, aquele jeitinho, aquelas sandálias, aquela roupa fragilizada, mas aquele poço de conhecimento. E isso é que a gente procura. Então, se você dizer para mim o que é ser um oblato beneditino hoje, é aquela pessoa que procura viver uma vida diferente desse mundo que está acontecendo hoje, sem sair do mundo. Aí que é o detalhe, né? Eu não sei se a gente é um privilegiado, porque talvez se ficássemos no mosteiro, lá encerrado, como oblatos regulares lá dentro do mosteiro, talvez não fôssemos tão tentados assim. Mas, ficando aqui fora dos muros do mosteiro, e aí cada um vai poder dizer o que já aconteceu em sua vida, você vai notar que a gente tem oportunidades ímpares de mostrar a leitura, mostrar a meditação, indicar a oração que vem do coração, contemplar no silêncio, num encontro profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Dizem que quem vê Deus morre. Nem Moisés viu Deus, ele sentiu o calor, mas ele não via Deus face a face. Nosso intuito na contemplação é o fechar os olhos, respirar calmamente, é procurar enxergar a pessoa de Jesus em vida. É uma moção do espírito. Nada escabroso, uma moção, uma simples moção. Que talvez eu acho, penso, já tive algumas coisas aí que me deixou muito feliz. Até alguns milagres, embora nosso intuito em oração não é prover milagres, é prover o encontro. Encontro com o irmão, com a pessoa do irmão, e encontro com Deus. O ser oblato é sair, estando dentro, mas sair da confusão do dia a dia. Maurício uma vez falou para mim que se a gente ficar pregado na televisão, você sabe onde você vai parar, né? Ele falou para mim. Maurício. E eu gozado que eu fiquei não parei de pensar isso até hoje, né? Eu falei, puxa, ele tem razão, né? A gente ficar pregado na televisão, ainda que a televisão, eu assisto televisão, né? É uma distração, mas se você ficar pregado na televisão, você sabe, não vai levar a nada, porque é trazer coisas ruins para dentro do seu... E a maioria das coisas na televisão hoje é trazer coisas ruins para dentro do teu lar santo e sagrado. Então, eu penso, o meu pensamento, não sou nenhum doutor em Lexio Divina, estou aí caminhando aí desde 2007, efetivamente, faço parte de um grupo de Lexio Divina, temos a Lexio Divina no mosteiro, eu pratico Lexio Divina, então não sou doutor nessa matéria, mas eu digo o seguinte, que você quer ser um bom oblato? Quer ser um homem de Deus? Quer ser um homem de São Bento? Reza mais. Fica mais em silêncio. Tem um pouco mais de humildade. Eu ousei olhar para o alto, mas muitas vezes eu não olhei para baixo, o pobre que precisava de mim. Eu disse isso, né? Eu ousei olhar para o alto. Mas é muito melhor, Deus acho que quer da gente que te olhe para baixo e veja o irmão que sofre. Porque é aí que nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, de ser oblato. A irmã Ivone, ela fala que tem muita gente que é oblato e não sabe. Sem ser oblato. Você conhece alguém que é oblato sem ser oblato, André? Muito.
Eu também. Gente que tem tudo para ser, que é um exemplo de vida beneditina, mas não é oblato. Então há possibilidade, né? Nós temos essa capacidade, né? A nossa vida tem que ser coerente com a nossa fé. Ponto pacífico. Ou seja, as pessoas têm que ver você aquilo que verdadeiramente você é. E você é de Deus. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí, quem quer que seja, eu estou plagiando o São Bento, hein? Quem quer que seja, pratique essa humildade. Olhe o rosto do próximo. E aí é o ser oblato beneditino verdadeiramente. Né? Quando na regra diz que quando você recebe alguém, receba como o próprio Jesus Cristo. E é uma coisa muito séria, né? Eu li um livro, André, de um jesuíta chamado John Power. Acho que é isso o nome dele. Depois eu posso até passar para você. Um livrinho pequenininho. Ele vai falar das máscaras. E aí eu termino por aqui, senão você vai brigar comigo. Ele vai falar das máscaras. A gente usa uma máscara para ser o Pedro aqui em casa, uma máscara para ser lá o Pedro lá no escritório. Eu sou contador, tá? De formação. O Pedro de contador no escritório. Você usa uma máscara para ser um Pedro social numa festa. São Bento nos convida para tirar essa máscara. Você consegue tirar essa máscara? Eu pergunto a vocês. Ser verdadeiramente você 24 horas por dia, você se aguenta? Esse é não ter que fingir para ninguém o que você verdadeiramente é. E aí digo que o ser oblato beneditino é ser de Jesus Cristo. 24 horas por dia. E quando alguém sentir em você um pouco desse perfume, é sinal que você está no caminho correto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é muito interessante, eu fui aqui digitando algumas coisas que você foi falando, mas vou começar aí pela última fala sua sobre a questão das máscaras, né? E é engraçado que eu sou professor e eu estava semana passada na sala de um segundo ano de ensino médio e eu estava falando com eles justamente sobre a questão das redes sociais, né? E eu falei mais ou menos com eles, mais ou menos isso, né? Trouxe um pouquinho, não 100% assim, mas um pouquinho dos ensinamentos da regra, né? Mas falando com eles, vocês conseguem ser 100% vocês, 24 horas por dia, o que vocês são aqui na escola, ou o que vocês são nas redes sociais com a sua família? O que vocês postam nas redes sociais são vocês 24 horas por dia? E foi engraçado que quando a gente foi discutindo, debatendo, né, entre eles começaram a perceber, nossa, a gente acaba usando, uma aluna falou isso, né, ela falou assim, a gente acaba criando máscaras, né, criando pessoas e a gente não acaba, às vezes, desconhecendo a gente, né, não lembrando mais quem somos nós, né. E também faz esse convite ao contrário, né, para nós desmancharmos isso, né, para nós assumirmos definitivamente o nosso batismo, né, o nosso ser cristão como batizados, né, como leigos batizados, e colocar isso em prática, né? E quando você fala, né, receber as pessoas, que a gente não consegue ver a Cristo, né? A gente sente, a gente, né, como Moisés sentiu e tudo mais. E é engraçado, porque na regra a gente fala muito sobre isso, São Bento nos diz, né? Receber as pessoas como se fossem um Cristo. Ele não diz assim, vejam na pessoa o Cristo, né? Recebam. Então, apenas que a gente abra esse nosso coração, né? E receba aquela pessoa que precisa, né? Seja aquela pessoa menos favorecida na parte material ou na parte espiritual, né? Apenas que a gente, como oblato, se abra e receba essa pessoa em nós, né? Então, assim, o ser oblato para mim é muito isso, né? É assumir o meu batismo, o meu compromisso como cristão. E aí eu como falo também sobre as pessoas que a gente vê como oblato, mas não são oblatos, né?
que a partir do momento em que nós somos leigos batizados, né? A partir do momento que nós somos batizados, nós somos chamados a ter uma oblação, né? Nós somos chamados a se oferecer à igreja para ajudar a todos e evangelizar, né? Então não deixamos de ser oblatos, né? Mas quando nós nos assumimos como oblatos mesmo, beneditinos, e fazemos a nossa oblação lá nos mosteiros, a gente assume mais definitivamente esse compromisso, né? Então, e assim, no nosso estatuto aqui da Abadia de São Geraldo, você falou do estatuto do Brasil, né? Já li bastante, também leio e sempre fico refletindo. Aqui no nosso também tem uma parte que a gente fala, né, ou foi num livro, não vou me lembrar agora, que fala assim, o oblato participa dos bens espirituais do mosteiro, né? Então, nós, como leigos batizados, nós também fazemos parte, como oblatos, dos bens espirituais do mosteiro. E São Bento nos diz bastante sobre isso em sua regra, né? Do cuidado que os monges têm que ter com as coisas sagradas, com os bens materiais, mas também com os bens espirituais, né? Então, nós, como oblatos, também temos este cuidado para com o mosteiro, como o mosteiro tem esse cuidado para conosco, né, como oblatos. Você poderia até nos brindar, se o tempo for permitir, falar um pouquinho o que aconteceu para você ser oblato. É bom a gente ouvir isso. Foi alguma coisa do outro mundo? Então, eu já posso dizer que eu nasci dentro dali da Abadia de São Geraldo, né? Porque aí Olha que. nós temos a paróquia, né? E minha mãe, meu pai participaram do grupo de jovens, no tempo que Dom Paulo, nosso abade emérito, era ainda, não era nem pároco, né? Ainda era um monge jovem ali e tudo mais. Minha avó trabalhou por quase 35 anos na Secretaria da Paróquia, então eu digo que eu acabei nascendo ali dentro, né? E, Verdadeiramente. sim, e é muito interessante como São Bento faz parte da minha vida no sentido de, primeiro, que minha família está dentro de uma igreja beneditina, né? Segundo, que eu, por acaso, acidentalmente, vamos dizer assim, porque eu fui batizado no dia de São Bento, mas não era para ser batizado no dia de São Bento. Minha bisavó faleceu uns dias antes e aproveitaram que os meus padrinhos estavam no Brasil, porque na época eles estavam morando nos Estados Unidos, e aproveitaram a ocasião para me batizar. E deu coincidência que eu fui batizado no dia 11 de julho. Então aí já tem mais um ponto um ponto de São Bento dentro da minha vida. É E, deusidência que falam, né? sim, e lá em final de 2005, começo de 2006, eu conheço o grupo de Oblatos por uma das nossas irmãs oblatas aqui, que tem acabado de fazer a sua oblação, e também pelo nosso saudoso irmão Henrique. E aí eu comecei lá, naquela época eu estava com 16 anos, então assim, ainda jovem, tudo, participando da paróquia como acólito, catequista, estava terminando de fazer o meu crisma e tudo mais, comecei a participar das manhãs de espiritualidade e aquilo começou a me chamar a atenção. Aí, com a amizade com os monges e tudo mais. Aos 18 anos, eu fui fazer uma experiência no mosteiro. Então, fiquei lá no mosteiro por alguns meses, né, fazendo a experiência, mas senti que não era esse o meu chamado. Eu falei assim, eu posso fazer muito mais fora do mosteiro do que dentro. E aí comecei a frequentar mais efetivamente os oblatos, que aquilo me chamava a atenção no sentido de ver que a espiritualidade beneditina poderia mudar bastante coisas nos meus pensamentos e eu consegui fazer com que isso mudasse também, fizesse as pessoas olharem de uma outra maneira o mundo, né? E aí tive a oportunidade de frequentar mais um pouco os oblatos, mas fui fazer a minha oblação só em 2017, depois de um bom tempo aí frequentando, aí eu fiz a minha oblação em 2017. Mas o chamado maior para ser oblato foi a regra. Foi ler a regra e perceber como aquilo eu poderia colocar em prática na minha vida de leigo, né? E conseguir colocar em prática a regra de São Bento no nosso dia a dia hoje
é um grande desafio, como você falou, né? É um desafio no sentido de nós, é, muitas vezes, irmos contra a maré, né? Contra muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Mas eu acho que a oblação é isso. A oblação é você assumir 100% o seu batismo e evangelizar, né? Ser um evangelizador de Jesus Cristo pela espiritualidade beneditina. Porque falar da regra de São Bento, falar da espiritualidade beneditina, é falar da Bíblia, é falar de Cristo. Porque a nossa regra, né, a regra de São Bento, ela é cristocêntrica, né? Ela tem Cristo em todas as partes. Então, a oblação para mim é isso, é eu abrir a minha vida, abrir o meu coração a ser um evangelizador, a ser um discípulo efetivo de Jesus Cristo. Bacana, viu? Olha que experiência de vida. Se você nasceu dentro do mosteiro, hein? É, Eu fiz oblação em 2017. Demorou, hein? porque em 2000, quando eu comecei a frequentar ali, 2016, eu estava com 16, né? Aí você não pode, né? Ser Então, menor, menor aí, não pode. aos 18 anos, aí eu fui, aí faculdade, tive a minha experiência no mosteiro, faculdade, Sim, sim, sim. aí É, só lá em todo mosteiro tem seus oblatinhos, né? Os filhos sim, dos oblatos que vão lá, nós somos os nossos oblatinhos, estão crescendo. Né? Eu tenho a Vivian lá no mosteiro de Santa Maria, a Vivian, que era menina quando entrou lá, hoje já vai entrar, ela já passou dos 18, tá lá com a gente, nossa oblatinha. nós temos um caso aqui no nossa, na nossa fraternidade, que é o nosso irmão Mateus, né, o Felipe. Ele é filho de 2 oblatos e ele realizou a oblação dele agora no final do ano passado. Que bacana, olha, que bacana, né? A sequência, a família seguindo, né? O E nosso Pai São Bento. Que alegria, né? Agora, viver esse momento, né? Viver, estamos vivos, né? Em 2022 estamos vivos. O Carlinhos, que falo com muita saudade e pode ter certeza que eu amava muito, muito, muito mesmo. Ele fez um vídeo, né, falando o que era para ser oblado. Vale a pena talvez a gente resgatar esse vídeo e passar na plataforma aí para os irmãos verem, né? Quem sabe lá no Enob a gente possa fazer alguma dizer um agradecimento para aqueles oblatos que não estão hoje aqui depois dessa pandemia. Eu mesmo fui para na UTI. Fiquei 3 dias na UTI e 10 dias no hospital, quase que foi. Eu vi Bento na porta, falei, pai, espera um pouquinho, ele me deixou ainda ficar um pouquinho por aqui. O é, Carlinhos, o Carlinhos não teve essa sorte, porque tinha operado do coração, enfim, estava fraco, fragilizado, mas Deus precisava dele lá. Eu tenho certeza que ele deve estar ligado na nossa live lá no céu. Um beijo para você, Carlinhos. Deus te ilumine. Não esquece de orar por mim. e o interessante é assim, o irmão Henrique, ele nos ensinou muito aqui nos nossos oblatos, aqui na Rádio de São Geraldo e também para outros, né? Muito a questão do silêncio, né? Do silenciar, né? Como a vida do oblato também é, ao mesmo tempo que nós estamos no mundo, que nós falamos sobre Deus, mas também esse silêncio que nós oblatos devemos ter na nossa vida, que muitas vezes é muito difícil, né? Mas ele sempre batia muito na nossa tecla com a questão do orar e do silêncio, né? Assim, da gente. E não é só esse silêncio de fora, né? Não é só a conversa, mas também aquele nosso silêncio que a gente até conversou numa das lives aqui, quando a gente falou sobre o silêncio interno, né? Às vezes o silêncio interno dentro de nós, ele é muito mais barulhento do que o silêncio externo, né? Então, Verdade. e a gente fala aqui, né, que o irmão Henrique é um intercessor nosso e interessante com até o nome, né, porque Santo Henrique, um dos padroeiros aí dos oblatos, né, dos oblatos beneditinos, É e verdade. também temos ele aí intercedendo por nós. Eu fiquei muito feliz com essas suas lives. Não sei se certamente essas gravações que você fez, você passa aí, depois a gente pode passar para todos os irmãos aproveitarem, né? Aproveitarem para que juntos vamos caminhando aí para o dia 11, na segunda-feira, né? Eu devo participar no dia 11, na segunda-feira, lá na Abadia de Santa Maria, às 15 para as 8, bem cedinho. Devo estar lá. Vivo, respirando, sereno, tranquilo, acreditando que
que o pai me quer ainda aqui um pouquinho por ter algum motivo. É isso. Não sei se eu atingir assim a sua meta, né? Mas eu acho que esse diálogo de ser oblato tem que ser por aí. Atingiu mais do que devia. Foi ótimo. Agradeço de coração a sua participação, assim. Ainda teremos aí oportunidades para estarmos juntos, né? No Enob. Opa! Morrendo de saudades de ir até São Geraldo aqui. Não tive agenda ainda. Domingo nós vamos estar aqui reunidos na Abadia, né? Mas nós queremos, assim, também fazer outras lives aí em conjunto, né? Durante o ano. E novembro nós estaremos aí na sua abadia, em Retiro. Quem sabe eu posso estar com vocês, se me permitirem, eu vou estar lá, hein? Intruso. As portas estão abertas. A gente gostou bastante, já fizemos. Esse já vai ser o terceiro ou quarto retiro que nós realizamos aí na Abadia de Santa Maria. Então eu agradeço de coração e vamos agora fazer a oração do oblato e depois da oração a gente pode também fazer mais alguns agradecimentos. Então, oração do oblato. Ó adorado Deus, peço hoje sua bênção para todos os oblatos de São Bento e para aqueles que são afiliados. Ajude-nos a sermos pessoas de oração e paz. Embora estejamos espalhados pelo mundo afora, ajude-nos a estarmos unidos no espírito de seu amor. Dê-nos corações suficientemente abertos para nos abraçarmos, assim como aqueles cujas vidas compartilhamos. Faça com que todos os dias escutemos e aprendamos uns com os outros e também com os que convivemos. Que possamos ser modelos em nossos lares, bairros e comunidades, de sábia liderança, dignidade do trabalho humano, sagrado descanso e reverência pelas coisas da natureza. Acima de tudo, ó Deus, possa nossa presença no mundo ser uma constante testemunha de justiça, compaixão e esperança para todos. Amém. Amém. Bom, agora eu pedir permissão para o André, eu vou cantar o Pai Nosso, como a gente canta lá na Abadia de Santa Maria. A minha voz não é de um soprano, não é de um tenor, mas espero que vocês gostem, né? Eu vou fazer isso com muito carinho, vou me arriscar, corajoso sou eu, vou me arriscar cantar para vocês, tá bom? Pode ser, André? Tá autorizado. Obrigado, viu? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E vamos pedir também a intercessão de nossa Mãe Maria, a Mãe Maria, Mãe do Sim, Mãe da Unidade, a Mãe do Silêncio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Paulo, a Elisa Prates, ela disse um pouquinho mais acima nos comentários que ela comprou o estatuto lá pela livraria do Rio de Janeiro e recebeu lá em Porto Alegre. Que bom, em Porto Alegre? Ela tinha comentado, eu não lembro agora, teve um dos dias que ela falou de onde que ela era oblata. Se você ainda estiver aí na live... Qual o nome dela? Elisa, acho que é Elisa Prates. Elisa Prates? Isso. Um beijo, Elisa. Deus te abençoe, minha irmã. E que você esteja na paz do Senhor e esteja conosco no Enob. Vamos aproveitar para falar que ainda estão abertas as inscrições para o Enob, que vai ser lá em Vitória. Vai ser em Guarapari, no estado do Espírito Santo.
pode ser pago agora até 3 vezes, né? Se vocês quiserem, aí depois a gente entra em contato comigo, né? Não sei se dá para deixar meu e-mail aí, é pedromonteiro@terra.com.br, que eu mando o convite para vocês estarem conosco. Não é barato, mas também não é tão caro, né? Vai ser uns dias maravilhosos. Não, sim. Vamos rezar bastante, mas vamos compartilhar e rir bastante também. Você aprendeu. Com certeza, com certeza. A nossa irmã Aparecida, aqui da Badia de São Geraldo, falou: parabéns, Pedro cantou lindamente. Obrigado, querida. É bondade sua. Eu só fiz isso por vocês. O Renato, seu irmão aí, Oblato, parabéns, irmão Paulo e irmão André, um abraço para vocês. E agradeço. O Renato tem sido o meu braço direito, o braço esquerdo. Ele é um irmão queridíssimo, está sempre do meu lado, me apoiando. Nós fizemos um censo, viu, André? O primeiro censo foi pedido do Dr. Virgílio, lá do Rio de Janeiro, meu antecessor, que nós fizéssemos um censo. Nós conseguimos aí, com sucesso, graças ao Renato, a sua praticidade informática, nós fizemos aí quase 300 irmãos cadastrados no nosso primeiro censo. Ah, que legal. Nós aqui na congregação húngara, a gente tem uma pequena dificuldade no idioma, né? Porque mas nós agora a gente está passando nós vamos passar por uma atualização aí nos nossos estatutos, tanto de oblatos, né? Quanto os monges também estão passando por uma atualização aí de constituições, né? Mas nós tivemos a visita do nosso arquiabade, nosso abade presidente da Hungria, né? Ele ficou muito feliz com o trabalho dos oblatos aqui, né? E lá é bem interessante também esse movimento dos oblatos, né? Mas o idioma dificulta um pouquinho a comunicação. Coisa pouca, nada que São Bento não dê jeito. Por isso que a nossa convivência maior é aqui no Brasil, né? Ó, ela respondeu, a Elisa, ela é do Mosteiro da Santíssima Trindade da cidade de Santa Cruz do Sul, das Monjas Beneditinas. Olha que coisa linda. Ô, Elisa, vem pro Enob, chama nossos irmãos aí, vamos criar coragem, vamos estar juntos lá. Aí vamos agradecer aqui a minha querida amiga, cantora aqui da nossa Diocese de Campo Limpo, a Cíntia, que acompanhou a gente todos esses dias. A loja São Bento, nosso irmão Bento, daqui da Badia de São Geraldo Oblato, Maílson, que é um dos nossos futuros oblatos aqui da Badia, o Renato, a Dirce, a Elisa, nossa irmã Aparecida, a Mara, nossa irmã Lídia, o Jorge, a Tânia e tantos outros que estiveram aqui. Vou falar da irmã Lídia rapidinho, nossa irmã Lídia aqui da nossa Badia de São Geraldo, Oblata. Ela tem 88 anos, nós não falamos que ela, você olha para ela, você não diz que ela tem 88. Quem é? Ativa. Quem é? Aquela senhorazinha de cabelo branco? Não, ela tem um pouquinho menos, essa é a tia, que a gente chama carinhosamente de tia Franceli, né, irmã escolástica também, mas a Elíria também é uma das nossas oblatas antigas aqui da casa e muito ativa nas pastorais, na vida religiosa ainda aí, firme e forte conosco. Deus abençoe a sua caminhada, que Jesus te cubra de bênçãos. Então, irmão Paulo, só tenho que agradecer o seu sim, a nossa live aqui. Aqui a Abadia São Geraldo está aberta para o que você precisar. Obrigado, do fundo do coração, a oportunidade de estar com vocês. Creio que muita alegria no coração essa quinta-feira, é uma quinta-feira santa. Deus abençoe a todos. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau.